Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Flamengo porque o sinal de alerta está aceso, né? O Flamengo acabou de sofrer a segunda goleada em sequência, né? Perdeu de 4-1 para o São Paulo e agora perde de 4-0 para o Atlético e o pior, duas derrotas de formas diferentes, né? Visto que os oponentes jogaram de formas muito distintas e ainda assim conseguiram a mesma eficiência para derrotar o clube carioca e que acende o sinal de alerta, porque jogando dessa maneira o Flamengo obviamente não vai ser campeão e precisa de mudanças rápidas e parece que o Torrente não se mostra capaz de corrigir essas falhas, já que elas estão presentes desde o início do campeonato. E o fato é que não pode se reclamar de elenco, né? Eu acho que isso a gente tem que deixar claro. O elenco do Flamengo esse ano é melhor do que o do ano passado. O Torrente tem mais opções do que o Jesus tinha no passado. E mesmo assim a eficiência defensiva caiu muito, né? Antes, é claro, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E não se incomodem muito com a música que está tocando aqui no fundo, né? Porque tem pessoas aqui, vizinhos, né, que estão escutando música aqui um pouco, até um pouco baixo, até bom para fazer o vídeo aqui. Mas se acontecer aqui e atrapalhar, eu peço desculpas já de agora. De qualquer maneira, vamos voltar ao assunto. Flamengo. O Flamengo acabou de perder de 4-0 para o Atlético e muito por erros defensivos na transição do ataque para a defesa. Vulnerabilidade ao contra-ataque. Isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Ainda mais com um time que tem tanto investimento, que tem jogadores que já estiveram em suas seleções durante longos períodos. O Felipe Luiz nem tanto, né? Até porque a concorrência é muito grande, mas o Isla sempre foi um jogador que esteve constantemente na seleção do Chile, que não é uma seleção fraca. Assim, você tem jogadores de um repertório muito grande, só que eles não estão funcionando nesse esquema do Torrente. A gente tem que entender uma coisa: o Flamengo hoje é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Apenas a do Goiás é pior. E olha só, para você ter uma defesa que só o Goiás é a pior, e tem que ter alguma coisa errada. E não pode ser apenas a qualidade dos jogadores. Você tem que entender que times como o Bragantino, que tem aquela defesa horrível, estão tomando menos gol que o Flamengo na temporada. Então, assim, ser a segunda pior defesa do campeonato é uma marca muito negativa. O Flamengo já tomou 29 gols em 20 rodadas. Na última temporada, o Flamengo tomou 37 gols no campeonato todo, é uma média de menos de um gol por jogo. É uma defesa muito mais eficiente do que a atual. O Flamengo, para não superar a média, o número de gols sofridos da última temporada, nos próximos 18 jogos só pode sofrer 8 gols. E vendo o roteiro, né, que está se desenhando, isso não vai acontecer. 8 gols é o número de gols que eles tomaram nas últimas duas partidas. 4 para o São Paulo e 4 para o Atlético. E o problema é, não se trata apenas do jeito que o adversário joga. Porque eu disse, foram formas diferentes. São Paulo foi para cima. São Paulo de várias maneiras, assim, conseguiu atacar, conseguiu ter mais volume de jogo em vários momentos do jogo. Antes sair o terceiro gol do São Paulo, que veio naquele pênalti, né? O São Paulo começou o segundo tempo, só dava São Paulo, tinha mais posse, estava atacando mais. O Atlético foi diferente, teve 30% de posse, uma vitória à la Conte, né? Porque usaram o esquema de 3 zagueiros, se preparou muito para ser um time reativo e eficiente, né? Não tem nada de errado em fazer isso. O Atlético foi muito inteligente nessa tática. E no esquema de contra-ataque, e aproveitar as falhas do adversário e aproveitar as oportunidades que surgiam, eles meteram 4 gols. O Savarino basicamente dominou aquele lado do campo, deu 3 assistências. Quando o jogador tem 3 assistências e a sua defesa não tem nomes ruins, tem que ter alguma coisa errada, isso passa por parte tática. Isso não pode culpar apenas os jogadores. O Gustavo Henrique está jogando mal? Tá, ele não está jogando nada bem, mas quem escalou ele foi o Torrente. E a culpa desse momento ruim do Flamengo é do Torrente. E eu vejo assim, assustado, que muita gente fala que ele está no nível parecido com o Jesus. Eu estou discordando muito disso, porque se dobrássemos a pontuação do primeiro turno, uma coisa que eu falei do vídeo do São Paulo, o Flamengo chegava a 70 pontos no final do campeonato. Isso é muito menos que os 87, se não me falha a memória, que foi a pontuação do Jorge Jesus, né? Acho que foi até mais do que isso, né? 87 foi o número de gols feitos, mas foi uma diferença absurda que o Flamengo teve para o segundo colocado. E essa pontuação de 70 só daria a quarta posição na última temporada. Óbvio, os times desse ano estão mais instáveis, estão pontuando menos. Mas de qualquer maneira, o Flamengo está sendo muito acometido por um trabalho, na minha opinião, mal feito. Ele não está convencendo em vários momentos. E me lembra muito uma situação que está na Inglaterra do Ole Gunnar Solskjaer. Com a diferença que o Solskjaer é um ídolo sagrado da torcida do Manchester United. Mas o Manchester United é um time que no momento está na parte de baixo da tabela, uma coisa que não era para acontecer, até porque lá a concorrência é mais dura. O Flamengo tem um elenco muito superior à média nacional. Lá o United está acima da média nacional, mas não tem times melhores.
mas o time várias vezes era salvo pelo talento individual. Quantas vezes o United jogou mal, mas do nada não tinha o Bruno Fernandes ou o Marcus Rashford salvando a pátria? Então assim, o Flamengo está nessa situação hoje. Às vezes é o Pedro que tem que salvar a pátria, às vezes é um bom jogador que tem que salvar a pátria, porque o talento individual salva. É por esse motivo que o Flamengo está em terceiro e não lá no meio da tabela. Porque taticamente o time deixa a desejar. Quantos jogos o Flamengo não ganhou muito sofrimento? Tipo, o Goiás, venceu o time do Goiás do jeito que venceu, lá no último lance. Poxa, são sinais que, na minha opinião, mostram preocupação sobre o que está sendo feito com o trabalho do Flamengo. Porque não dá para admitir um trabalho que, com o time e o investimento que se tem, esteja agora na terceira posição e não tenha liderado uma única rodada do Brasileirão. O Flamengo hoje teve a grande chance de liderar o Brasileirão. Óbvio que tinha um oponente difícil na frente, mas era a grande chance do Flamengo liderar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. E até agora isso não foi feito. O Jorge Jesus, se não me falha a memória, pegou o trabalho no meio do caminho e já na 20ª rodada já era líder e não saiu mais de lá. O Torrente, ele já tem ele herdou um trabalho pronto, ele tinha um time extremamente organizado, um time com muito mais jogadores e até agora não liderou o Campeonato Brasileiro nenhuma vez. E as falhas defensivas estão custando caro. O Flamengo pode até se safar de derrotas contra times da parte de baixo da tabela, mas está tendo muito sofrimento contra times que sabem criar. É por isso que perderam para o São Paulo, e o São Paulo é o oponente deles na Copa do Brasil. E lembrando que o Flamengo terá desfalques durante essa data FIFA. Vamos lembrar que o Brasileirão não para na data FIFA. O Flamengo vai perder jogadores importantes para os seus esquemas, principalmente o Pedro. O Pedro foi convocado pela seleção. Vai depender agora do Gabigol sem ritmo de jogo. Pode ser que ele surpreenda, um baita jogador, mas o fato é que o Flamengo perde alguns jogadores. O Isla deve ir para a seleção chilena. Então, assim, são jogadores importantes para o sistema do Flamengo, talentosos, que podem fazer muita falta contra o São Paulo, que em teoria não perde quase ninguém. Então, assim, a situação do Flamengo, na minha opinião, é de alerta. Eu vou fazer uma pergunta a você, torcedor do Flamengo. No futebol que você está vendo hoje, o time que você está vendo atual, você tem confiança que ele vai se sagrar campeão brasileiro? Que ele vai conseguir uma grande campanha na Libertadores ou na Copa do Brasil? A Copa do Brasil já é quartas de final, mas você tem confiança que o time vai passar pelo São Paulo? Você tem confiança que o time vai passar pelo bem treinado Racing jogando dessa maneira? Responda aí nos comentários, porque na minha opinião, eu não tenho confiança que o Flamengo vai fazer isso. Essas derrotas são um sinal de alerta e se as falhas defensivas não forem solucionadas, o Flamengo corre o risco de terminar essa temporada sem um título. Ó, tirando os estaduais, mas eu tenho uma opinião pessoal de que estadual não é título de verdade, é pré-temporada. Mas de qualquer maneira, dos títulos maiores, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, o Flamengo, do jeito que está jogando agora, corre o risco de sair sem nenhum caneco, porque não está devendo bastante. É por isso que no vídeo que eu falei de São Paulo, que ele tem uma chance de ser campeão, justamente por isso, porque ele tem o melhor equilíbrio entre o elenco e o trabalho. Não é nenhuma maravilha o trabalho nem o elenco, mas está equilibrado, ele está conseguindo fazer o dever de casa em certos pontos. O Flamengo tem um elenco super acima da média, mas o trabalho está devendo. E nesse desequilíbrio, se somos dois, fica atrás de times como São Paulo, Internacional, e é por isso que o Flamengo está em terceiro lugar. E lembrando, se o São Paulo vence os 3 jogos que estão lhe restando agora no Campeonato Brasileiro, ele abre 7 pontos para o Flamengo na liderança no campeonato. Isso é muita coisa. E do jeito que o Flamengo está jogando com tantas falhas defensivas, isso pode custar muito caro. Repito, se o Flamengo manter o mesmo desempenho defensivo no campeonato, ele vai terminar o Campeonato Brasileiro com mais de 50 gols sofridos. E não tem a menor condição de você ser campeão tomando uma média de mais de um gol por jogo. Você tem que ser seguro tanto no ataque quanto na defesa. No ataque, tá até que fazendo um trabalho razoável. Não acho fantástico, porque vamos lembrar, se dobrar o número de gols do Flamengo desse primeiro turno, usando de novo cálculo, chega a 66. Isso é 21 gols a menos do trabalho do Jorge Jesus. Então, assim, tá devendo no ataque em comparação ao ano passado, mas 33 gols não é um número ruim. De qualquer maneira, o Flamengo, na minha opinião, está devendo bastante e não tem desculpa de elenco. O problema do Flamengo, na minha opinião, é tático. E se o Torrente não conseguir melhorar rapidamente, talvez o Flamengo deva ir atrás de outra pessoa. Eu acho assim, não é um dia bom para auxiliares do Guardiola, né? Porque o Torrente perde de 4-0 e o Arteta no Arsenal perdeu de 3-0 também. Que coisa. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.